Fala aí, empreendedores, beleza? Seguinte, hoje aqui a gente vai ver um corte de um podcast que eu participei lá na Tactus, que é na Tactus Podcast. Foi dia 14 de outubro de 2021, já faz um tempo, mas eu acredito que vocês vão curtir. Então, bom vídeo. A gente tem muito clientes aqui que são youtubers, né? Que legal. São tantos que a gente consegue hoje segmentar isso por nichos dentro do YouTube. Então, tem os caras que são gamers, os caras que são canais infantis, os caras que são canais de negócio e até canal de corte. Então a gente consegue enxergar quais são os canais que conseguem ter melhor monetização vinda somente pelo próprio YouTube, quais são os canais que conseguem ter monetização complementar e até superior ao do YouTube através de outros meios, quer seja com produto próprio, quer seja como afiliado e por aí vai. Patrocínio. Então, realmente é um mercado muito dinâmico, né? O mercado de YouTube, né? Só que muita gente quer entrar nesse mercado hoje, cara. O que você pode dizer, assim, pra essa galera, assim, de orientação, assim, de dicas pra esse pessoal? Cara, pra quem realmente tá começando, o ideal mesmo é consumir todo tipo de conteúdo gratuito no YouTube. Tem vários canais que ensinam você a produzir conteúdo pro YouTube, e não, tipo, necessariamente falando sobre questões técnicas, mas sim o que você vai fazer. O Bora Pra Prática, eu sei o que dá bom lá no Bora Pra Prática é falar sobre o YouTube. E tem muita gente que tem canal no YouTube que acompanha, canal pequeno. Então, tipo, é conhecimento. Principalmente, antes de você entrar, criar um canal no YouTube, você tem que entender que você tem que aprender coisas importantes antes. E depois, quando você for começar, você tem que ter na sua cabeça que tá começando uma empresa. No mínimo, você tá começando uma empresa. E uma empresa, ela começa e não para. É uma expansão. Você tem que pensar a longo prazo, tem que pensar o que você vai fazer a longo prazo no seu canal. O que mais acontece porque quem tá criando canal no YouTube, criando canal em qualquer rede, é começar e parar. E aí a pessoa fica, tipo, lá, sei lá, 1, 2, 3, 4 meses produzindo, gastando tempo pra caramba, porque produzir é complicado, leva tempo. E depois para. Então, tipo, esse é o maior erro, né? Então, primeiro, você tem que saber esse erro, né? Saber que essa é a pior cagada que tem, porque depois que você para, o YouTube te mata, qualquer plataforma aí te regaça, pode estar crescendo assim, você parou de postar, diminui o alcance. Então, todo aquele trampo, você vai ter que trabalhar mais, e você vai ver os números menores, isso vai, tipo, sabe, deixar você mais angustiado. Então você tem que aprender que o canal no YouTube é uma empresa e fazer tudo. Eu falo assim, galera, faz tudo no começo, pelo menos. Aprende a editar vídeo, nem que você, não precisa ser ótimo, uma thumbnail não precisa ser ótimo, perfeito. Começa, como qualquer empresa, né? Igual os quadros. Os primeiros quadros que eu fiz lá da Breakfast eram horríveis. Os últimos que eu fiz eram perfeitos. Então você tem que ter o processo, tem que ter a prática, né? Tem que colocar em prática coloca em prática o seu projeto, hein? Dentro do meu outro canal, né, como eu sou influenciador para o mercado contábil, eu fiz um estudo de outros canais de empresas contábeis para poder identificar o que deu certo e o que deu errado nesses canais, né? Por que esses canais não conseguiram performar, enquanto outros canais conseguiram performar, conseguiram ter resultados. E isso que você falou da questão tempo, a maior parte dos canais que não performaram, postaram 5, 10, 20 e abandonaram o projeto. Porque esse começo, ele é muito difícil, né? Porque a sua audiência é muito pequena. E até você conseguir achar uma linha de tração, né? É muito demorado às vezes. Principalmente quando você fala de um canal mais nichado, que você tem ainda um público menor, né? E aí, cara, o cara faz 20 vídeos e não consegue ter resultado e desiste. Só que 20 vídeos não é nada pra YouTube, né? A gente tem no canal que dá Tactus 1.500 vídeos. No meu outro canal também tem isso aí, entendeu? Cara, você acredita? E eu tenho um canal que eu falo pra contadores que tem 1.500 vídeos lá, cara. Nós estamos falando de um público de 80 mil empresas contábeis no Brasil. Um público pequeno, que é o meu público lá. E quanto tempo você tá postando? Faz uns 8 anos. Esse que é o ponto, né? Entendeu? É uma empresa. Sim, é um negócio. Não pode... estruturado como tem uma estratégia. A gente tem, de fato, pessoas hoje, por exemplo, nosso novo contratado, né, que começou ontem, entendeu? É a terceira pessoa que trabalha com vídeos, só com vídeos aqui. É o investimento da sua empresa nesse. Você sabe que... porque a gente faz distribuição de conteúdo, aquilo que você falou, né? O conteúdo não fica só restrito ao YouTube, né? A gente pega o nosso conteúdo, recorta esse conteúdo, então um podcast desse tem uma estratégia, quando é um conteúdo que não é podcast, tem uma outra estratégia, e por aí vai. E há um processo todo de distribuição desse conteúdo. Então a gente consegue fazer com que esse conteúdo ele vai chegando nas pessoas certas, ainda que não seja um público gigantesco, mas consegue distribuir para chegar nas pessoas certas. Então, por exemplo, o que acontece hoje, quem tem um canal nichado, e às vezes ele não consegue ver porque ele olha assim, tipo, vamos imaginar o cara, nosso canal aqui, é um canal nichado. Então, se eu for olhar pro flow da vida, eu vou falar, cara, não somos bosta nenhuma, né? Então não faz sentido eu fazer isso aqui. Só que assim, tipo, a gente consegue... Ontem mesmo nós postamos um vídeo de podcast, ele tá com 500 visualizações. Não foi nem ao vivo, foi postado, né? Já rendeu pra nós 2 grandes resultados importantes pra gente naquela visualização. A gente ganhou dinheiro com AdSense? Não. A gente ganhou dinheiro indiretamente, os negócios que aquele vídeo ou aquela quantidade de vídeos ou aquela estratégia que estão fazendo, ela fomenta em prol dos negócios. É por trás, né? Por trás. Seria muito difícil eu ter a oportunidade de bater os
os alto-papos que nós estamos batendo com você e com muitos outros, se eu não tivesse investido num projeto de podcast. Se você vê a estrutura que nós temos aqui, você sabe que não é uma estrutura barata, né? E o tempo envolvido, né? De uma certa forma, eu deixo de estar envolvido com outras coisas da minha empresa para poder estar trabalhando aqui. Eu tenho outros negócios que estão correndo o tempo todo, né? E eu, pessoalmente, estou encabeçando esse projeto. Para mim é tão importante que eu estou pessoalmente encabeçando esse projeto. Eu tenho outros sócios que produzem vídeos para o nosso canal aqui da Tactus. Então, o Bruno, por exemplo, uma parte dos vídeos mais técnicos, que a gente fala de votação, uma série de coisas que nós temos de trilhas de conteúdo, ele acaba produzindo. O projeto podcast, que acaba sendo um projeto, os vídeos mais extensos, né? Eu estou encabeçando isso. Aí às vezes o Jefferson me ajuda, que é também sócio da Tactus, mas assim, eu tô ali encabeçando o projeto. Então, o que acontece? Tudo demanda tempo. E aí demanda tempo, demanda estratégia, demanda você analisar tudo, buscar informação. Então você tá deixando uma série de dicas aqui, bacana. A gente também com o Lutz pegou muitas dicas bacanas, a gente vai aprimorando, a gente vai ajustando. O tempo todo eu tô vendo o que os caras estão fazendo, não somente nessa vertical de conteúdo, mas em outras verticais de conteúdo e distribuição que eles fazem. Tal. O tempo todo eu tô lá no Instagram, eu mando as coisas pro pessoal, a gente tem grupos de WhatsApp internos para poder discutir, né? Que discute desde qual o convidado que a gente vai tentar trazer. Então, tipo assim, na hora que você aceitou ouvir e tudo mais, a Jennifer já colocou no grupo, consegui fechar o Gabriel, ele tá vindo, vai ser tal dia, ela já colocou na agenda e tal. Todo um trabalho por trás, que ela foi lá, foi conversando com a gente, foi acertando, foi de uma certa forma minerando ali, né, os convidados, né? Porque a gente fala assim, Jennifer, vai atrás disso aqui, vai atrás disso aqui, vai atrás disso aqui. E aí, de uma certa forma, desconhecida, ela tem que, né, e conseguiu trazer gente bem interessante, né, que trouxe conteúdos incríveis aqui. E, aliás, o nosso nível de convidados é bem interessante. Eu vi que, acho que foi o dono da Monetize. Sim. Eu vi isso daí. Então, e olha só como que nós conseguimos que o Márcio viesse aqui, né? Nós trouxemos primeiro o CEO da Monetize, o Oswaldo, depois veio o Márcio, que é o fundador da Monetize. Só que a Monetize que nos procurou para poder participar do projeto, porque ela viu outros pessoas que nós havíamos entrevistado, e aí, como a gente já tem um relacionamento, né? Tinha um relacionamento indireto, que agora é um relacionamento direto com eles, entendeu? Porque antes era um relacionamento mais indireto. A Tactus é conhecida, né? Dentro do mercado de marketing de afiliados, muito bem conhecido. Todas as plataformas conhecem o nosso trabalho. Mas, dizer assim, tipo, eu tinha um contato com fulano, assim, que é o fulano fodástico. Não, né? Eles pegaram, entraram em contato com a gente e tal. Pô, não sei o que, vai ser legal, não sei o que. Ele vai estar em tal dia, será que não dá pra gente? Eu falei, cara, lógico que dá, né? Super queremos isso. E como que isso veio? Na verdade, é um processo inverso, né? Em vez de a gente ir atrás, que a gente ia atrás mesmo, né? Mas eles vieram antes da gente, vieram atrás. Por conta daquele conteúdo, gerou uma repercussão, né? Que foi com o Oswaldo, gerou uma repercussão muito bacana e tal. E a gente trabalhou os cortes, fez distribuição no Instagram, toda a nossa estratégia. E aí, recentemente, eu participei de uma reunião lá com vários produtores digitais, os caras picas da galáxia, entendeu? Que eu fui convidado para participar, para estar no meio dos caras. E de lá, eu já trouxe outros 3 podcasts. Um foi o Márcio, que eu fiz ontem. Outro foi o do Márcio Mota, que foi o fundador da Monetize, que veio aqui semana passada, entendeu? Vai ter um que vai vir, acho que semana que vem, ele vem semana que vem aqui, e tudo assim. Então, ou seja, uma coisa que você faz abre um leque de opções, te insere no outro network. Então, ou seja, no final das contas, olha como que são as coisas, né? Você foi lá no Lutz, entendeu? Aí você veio aqui hoje, você já abriu um leque de outro network, e aí as pessoas que muita gente nem te conhece, começa a te conhecer, porque o cara que tá por trás do Cortes Bilionários, ou de tal projeto, aí começa a entender que, pô, ele não tem só esse projeto, ele tem esse outro projeto também. É um processo que uma coisa vai chamando a outra. Então, voltando, né, por que nós falando tudo isso? Porque as pessoas, elas fazem uma estratégia, muitas vezes, olhando pro curto prazo, cara. Olhando a AdSense. Olhando a AdSense, entendeu? Eu tô vendo quanto que deu de AdSense esse mês aqui do canal nosso. Acho que foi R$2.500. Cara, não é nada, entendeu? Considerando todo o trabalho envolvido. Mas o custo, né? Cara, não é nada, entendeu? Não paga as contas. Não paga as contas. Mas não é pelo AdSense. Esse que é o ponto, né? Não dependa do AdSense. Entendeu? No nosso caso, principalmente, que nós temos a nossa marca, né? Que a nossa marca é muito conhecida. A gente faz várias ações de branding. Então, o principal patrocinador indireto, porque a gente não fica falando de Tactus, né? Toda hora aparece o logo da Tactus, porque a Tactus, contrate a Tactus, ninguém fala isso no canal, nos vídeos do podcast. O principal patrocinador é o patrocinador oculto, é a Tactus, que no final das contas
a pessoa entra no canal e fala, que é Tactus, né? E o cara, de uma certa forma, ele vai ter contato com a nossa marca e por aí vai. Exatamente. E a gente hoje tá conseguindo cada vez mais trazer pessoas muito fodas, que estão entregando conteúdo muito foda, entendeu? Então, ou seja, a hora que o cara quiser saber sobre corte ou sobre estratégia de YouTube, onde ele vai procurar? Ele já sabe que tem 2 vídeos foda aqui falando sobre isso. Nós tivemos o nosso primeiro vídeo que inaugurou, foi um cliente nosso que fala sobre copyright, né? Então, cara, ele deu uma puta de uma aula de copy aqui, cara. Puta de uma aula. Foi o primeiro vídeo que a gente colocou. Aí, recentemente, eu recebi uma médica, especialista em fígado e tal, cara, totalmente aleatório. Ela deu uma aula de empreendedorismo, ao mesmo tempo que ela deu uma aula de saúde, de controle de peso, não sei o que e tudo mais, de alimentação, entendeu? Ou seja, ela conseguiu ir pros 2 lados, né? Mostrou o lado da mulher empreendedora, falou da vida, sabe? Agora nós vamos começar a soltar os cortes dela, foda. E aí um vídeo que se conecta muito com as mulheres. No meu outro canal, qual que é a estratégia? A gente trabalha conteúdos para contadores. Então, dentro dos podcasts, eu recebo a maior parte das pessoas que vêm são outros contadores, que são empreendedores, e empresas ou profissionais que estão relacionados ao mercado contábil. Então, o cara que tem uma empresa de tecnologia que fornece serviços para o mercado contábil. Então, vai. Então, é um network bem significativo de pessoas. E, recentemente, eu convidei uma empreendedora que eu observava ela pelo Instagram. Mas, tipo, ninguém conhecia ela, assim, ela é muito desconhecida, sabe? Mas, cara, sabe quando você observa uma pessoa e parece que tem uma história bacana e tal? Sim. Chamei ela. Aí ela contou uma história aqui nessa mesa, da vida dela, que ela trabalhava no escritório, que o escritório era do ex-marido dela, e que ela largou tudo, e que ela se divorciou, e que ela montou o escritório dela, e que ela... Cara, ela contou a história da vida dela aqui, cara. Mas essa história bombou com mulheres. Pegou o nicho, né, de mulheres, um monte de mulher falando que coragem que ela teve, porque eu também sou infeliz e não tô bem, eu não tenho coragem que ela tem, pô, que não sei o quê. Conexão, né? Conexão. E aí você vê assim, tipo assim, uma pessoa totalmente desconhecida, que ficou super conhecida, né, por conta do fato de estar falando pra aquele nicho e ter essa conexão direta. E como que foi isso, cara? Foi, tipo, por acaso. Então, tipo, uma questão de observação. Tive uma intuição, vou chamar a Luciane pra vir aqui, ela veio, o cara deu um show, entendeu? Isso é muito bacana, porque no final das contas você aprende pra caramba, enquanto você tá acrescentando muito valor às pessoas, né, com a informação, né? E as pessoas que estão assistindo também, igual eu falei pra você, ano passado eu ficava estudando pessoas. Eu estudei muito youtuber falando sobre YouTube. Então você vê que você consegue aprender várias coisas e você, tipo assim, você tá falando sobre a Tactus por trás, só que pensa, o assunto que a gente tá falando aqui não necessariamente tem a ver com a Tactus, né? Sim, então total. a pessoa pode entrar no seu canal por causa de um conteúdo que não necessariamente tem a ver com o seu canal e ela conhecer a sua empresa, né? E se a gente tivesse falando sobre tributação, os caras não iam assistir esse vídeo, porque os caras estão cagando pra ficar assistindo um vídeo de 1 hora sobre tributação. Vocês estão loucos, cara. Vocês estão dando aula pra gente. Tipo assim, eu quero saber, às vezes, ali a informação em 5 minutinhos lá, quero só entender, porque meu imposto é aquilo ali. Só, pronto. Não quero ser expert nisso. Então, você não gera tração de pessoas num conteúdo que seria voltado para um público-alvo, né, cuja o conhecimento dele sobre aquele assunto é pequeno, querendo dar uma aula para esse público, né? Então, ou seja, são outras coisas que geram conexão com esse público. Então, as histórias, a experiência, a jornada das pessoas, as dicas pontuais são muito ricas, né? Uma coisa, você tá falando sobre networking, a gente faz agora o podcast do Roy Hunters, né? Então eu comecei a assistir mais. E teve um que ele fez com o Primo Rico. E ele falou exatamente isso daí que você falou sobre a estratégia do podcast dele. A maior estratégia do podcast dele é networking. Tanto de negócio que já saiu daqueles podcasts que eles fizeram. Tipo, você vê que é muito mais do que um áudio ali, sabe? É uma conexão, uma pessoa nova que vai lá, que eles conseguem trocar uma ideia, e essa pessoa passa o contato de outra pessoa, que passa de outra pessoa, que vão se conhecendo. Aí você tá lá numa reunião, né? Reunião com outras várias pessoas, que aí você consegue conectar com, tipo, pra trazer pra mais podcast pra você, pra trazer mais conteúdo pra você, sabe? Por isso que é legal, né? Eu acho que, querendo ou não, o podcast é o conteúdo mais próximo, né? Mais humano. O exemplo prático, né, do que eu falei da reunião. Então, vê a situação. Aí eu fui pra reunião, cheguei lá, o Oswaldo, que foi meu convidado aqui, né, que eu já tinha um contato com ele e tudo mais, tava lá, Oswaldo, beleza, não sei o que, pô, Oswaldo, tô querendo levar o nosso amigo aqui, Mota, pra poder ir lá, pô, tem uma história, eu sabia que a história dele era muito foda, né, de como ele começou a monetize e tal, eu falei, cara, tô querendo levar ele e tal, e ele falou, eu vou, cara, quando você quer? Eu falei assim, você tá aí até quando? Ele falou, tô até quarta-feira, eu falei assim, escolhe o dia que você quer ir, ele falou, segunda-feira acho que dá pra eu ir, eu falei, beleza, então
então, tá certo, falou, tá aqui meu WhatsApp, já me passa o endereço. Cara, na hora ali já passei o endereço pra ele, cara, segunda-feira daqui, cara, ficou quase a tarde aqui, cara, ficamos conversando, trocando ideia. E aí você acha, às vezes, tipo assim, pô, vai ser difícil trazer aquele cara, não sei o quê. Depende do contexto. Porque na hora que você tá nesse network que você tá, que as pessoas, elas veem você, elas têm a oportunidade de conhecer você e às vezes elas até viram um conteúdo seu, principalmente a gente que tem muita visibilidade dentro do nosso nicho, mas você não teve aquele contato antes. Aí você consegue inserir naquele contato e aquilo que você falou também, o fulano que conhece fulano e conhece fulano. Então, ou seja, na verdade, você vai chegando em pessoas, você falou, né, sobre a questão de fazer um podcast, de repente fazer um bate-papo com o Abílio Diniz, né? Qual a dificuldade que existe hoje de você conseguir chegar até o Abílio Diniz? Ah, cara, deve ser, sei lá, mano. É bem complicado chegar nele, Bem né? complicado, Mas eu né? acho que, assim, essa estratégia aí de networking poderia chegar, né? Pensa, você conhece um cara, sei lá, da Monetize. Ele deve conhecer outro cara, aí conhece outro cara. Uma hora chega. Uma hora chega. É igual o próprio Flow. O pessoal que ia no Flow, eu falei dos youtubers, era youtuber. Por quê? Porque o Monark e o Igor são youtubers. Sim. Então eles conheciam aquele nicho. Cara, e o que eles não conhecem hoje, cara? Nossa, verdade, né? Eles conhecem gente pra caramba. Tudo que cara que você vê, eles vão lá, cara. Ó, ontem, o que foi ontem? Foi o Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo, doidão. Você viu? A Cris Arcangeli já foi lá, o Semenzato já foi lá, sabe? Umas pessoas que, tipo, a gente nem imaginaria que ia no Flow. Isso que é louco, né? Tipo, eu falo que depois que o Primo Rico foi lá, as coisas mudaram um pouquinho, sabia? Foi. Nossa. O Primo Rico e o Danilo Gentili foram dois que deu uma atração, assim, surreal, né, pro canal. Mas eu digo o contato, o networking do Primo Rico. Sabe? Falar assim, ó, deixa eu mostrar uma visão aqui pra vocês. Porque, sabe, uma coisa que eu percebo também, depois que eu comecei a fazer canal de empreendedorismo, que muda o jogo é a mentalidade. Então tem muita gente que tem hoje em dia 1 milhão de inscritos, 2 milhões, 3 milhões, e ainda não tem aquela mentalidade de negócio, de empresa, de escalar, de ser muito maior. E eu percebia isso nesses canais. Tipo, o Flow realmente, eles começaram com um projeto. Assim, se eles já tivessem a ideia que eles têm hoje de empresa lá atrás, eu acredito que hoje eles estariam muito maior. Então, tipo, depois que o Primo Rico começou a entrar ali, começou a explicar... tanto que o Primo Rico deu vários insights pra ele, né? Exatamente. Isso acontece muito no próprio podcast do Primo, né? Ele vai lá, ele quer te mostrar um novo ponto de vista. Já ouviu falar do canal Pipocando? Não. O canal Pipocando eles estão faz muito tempo aí, mas eles fazem canal sobre filme. E aí eles foram no Primo Cast e o Primo deu um monte de insights pra ele. Por que eles não tentam fazer isso daqui? Porque não tenta fazer. É como se fosse uma consultoria mesmo, sabe? Eu lembro esse canal, o Roy Hunters, o que eu mais gosto deles é que eles são muito técnicos. É muito pra quem, tipo, ou tá no mercado digital, ou tá empreendendo. E os caras conseguem tirar uma mentoria, tirar uma consultoria de um podcast que você fica, meu Deus do céu, que aula é essa aqui que a gente tá vendo agora, nesse momento? Então, tipo, e coisas que você não teria se não fosse podcast. Se não fosse uma conversa, que é algo natural aqui.